Boa noite, pessoal. Graças a Deus nós estamos de novo, online, juntinho, para a gente aprender um pouco mais da palavra. Até brinquei com a turma aqui em casa, O movimento, o tráfego na internet está tão intenso, a turma não está ficando em casa, não está obedecendo mandeta, era para ficar em casa. Aí o tráfego na internet está demais, a gente não consegue nem fazer uma live. Bom, brincadeiras à parte, que Deus te abençoe. Vamos para as nossas questões aqui, que são importantes para o nosso estudo, para o desenvolvimento da nossa vida com o Senhor. O Senhor que é o Senhor de nossa vida, Jesus. A gente tem visto isso aqui, a gente tem falado sobre Jesus, o senhorio de Jesus nas nossas aulas. Esta aula a gente vai fechar esse assunto falando do senhorio dele na nossa vida, mas não vamos encerrar o assunto sobre Jesus, vamos mostrar o senhorio dele em outros aspectos também, tá? A maneira como a gente vê isso e crê, ok? Bom, então vamos orar, pedir a Deus para nos abençoar. Jesus bendito, nós te pedimos que a bênção do Senhor, de conselho, sim, Senhor, tua instrução, o teu Santo Espírito, o único capaz realmente de fazer isso, de trazer a instrução, a iluminação, Deus, a revelação da sua palavra a nós, que o Senhor possa fazer isso para a gente não apenas aprender, mas também, Senhor, colocar em prática tudo o que temos aprendido e ter da parte do Senhor toda a condição de falar dessa palavra a outros, para que pela mesma graça com a qual o Senhor nos tem assistido, outros também venham ouvir do Evangelho e ser por Ti resgatados, por essa palavra redimidos. Cristo é o nosso Redentor amado e nós Te louvamos por isso e Te agradecemos em nome dEle, sim, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que a gente tem aprendido então sobre o senhorio de Jesus é que Ele não é apenas o Senhor de nossa vida, Kyrios, soberano, mas a gente vai entender hoje quem é esse Cristo, esse Deus homem, quem é o Redentor dos escolhidos de Deus. Então a Bíblia ela cita isso, ela fala a respeito dessa redenção, dessa graça. Você tem, por exemplo, em 1 Timóteo 2,5, uma passagem que fala a respeito de Jesus como o Redentor dos eleitos, dos escolhidos de Deus. Então, eu vou ler essa passagem aqui, deixa eu ler aqui para você ver isso aqui dentro da Escritura. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então perceba isso aqui. Então o Redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, desde sempre, ele se fez homem e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas e em uma só pessoa para sempre. Então muita gente confundiu isso, não entendeu como isso era possível, tanto que essa doutrina, a doutrina sobre Cristo, demorou 4 séculos para ser efetivada, ser estudada e concluída pela igreja. Então foram 4 séculos estudando, debatendo sobre a natureza de Cristo, sobre a pessoa e obra de Jesus. Então é muito importante a gente entender isso aqui. Jesus não era simplesmente homem, e ele não era simplesmente um espírito, Deus, ali, manifestando-se. Ele é o eterno Filho de Deus que veio em carne, revelou-se em carne, ele se fez homem, como diz a Escritura lá em João 1,14, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a do único Filho de Deus. Então, quando Jesus vem, ele se despe, tirou a sua glória, vamos imaginar isso, e vestiu um manto diferente, um manto de humildade, de humilhação, que foi a encarnação do Verbo. Então é aqui que ele vai ser feito homem, e a gente vai entender por quê daqui a pouquinho, tá bom? Bom, outra passagem que a gente poderia ler é Romanos 9,5.
Porque em Romanos 9,5 a gente vê que ele é não só o Deus Todo-Poderoso, mas agora o homem, né? A que esse Deus se manifesta, ou seja, ele vestiu-se desse ser do Messias Jesus, né? O Cristo. Então, olha o que está escrito, falando Paulo a respeito dos israelitas, né? Que pertence a eles a adoção, né, a glória das alianças, a legislação, o culto, as promessas. Ele diz assim, deles, porque Deus havia prometido isso, né, que deles descenderia o Cristo, o Messias. Então deles descende o Cristo. E aí Paulo fala, segundo a carne, Cristo, porque é o Messias segundo a carne, que é o Deus encarnado. E aí Paulo faz um registro lindo sobre esse aspecto, assim, o qual é sobre todos. O homem Jesus era sobre todos? Aí você vai entender, ele diz, não, o qual é sobre todos, vírgula, Deus bendito para todos sempre, amém. Então ele não é só homem nesse sentido, ele é Deus, o Deus bendito para todos sempre, é o Deus que veio e habitou entre nós, como a gente já viu em outras passagens aqui da Escritura. Você pode conferir também em Colossenses 2,9, Hebreus 13,8, você vai ver as referências nesse sentido. Então assim que ele se torna, né, o Redentor dos eleitos. Jesus é o Redentor dos eleitos, porque ele é o eterno Filho de Deus, que se fez carne, que habitou entre nós, né? E isso Deus fez de uma forma tremenda, um tremendo milagre, um tremendo sinal, tremenda prova da grandeza, do poder, bem como do amor de Deus por nós. Por que eu digo isso? Porque Romanos capítulo 5 fala que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de, a escrita aqui, ó, ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não foi só o aspecto dele vir e nascer. Ele veio e nasceu com uma missão, e a missão dele era se entregar por nós. É por isso que ele vai ser o Redentor dos eleitos. Não só por causa de sua geração, né, seu nascimento, como ele vem para este mundo sem pecado, a gente vai ver isso aqui agora, mas também pelo fato dele dar a sua vida. Então a gente vai falar disso dentro dos aspectos dos ofícios de Cristo. Bom, como Cristo sendo o Filho de Deus, ele se fez homem. Então é importante a gente lembrar isso também na Escritura, né? Vamos ver, por exemplo, o texto de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14, olha só. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, falando de Jesus, igualmente participou, ou seja, ele se fez carne, para que, por sua morte, se fosse só o Espírito, como é que morreu o Espírito? Percebe? São duas naturezas, mas numa só pessoa. Então era Deus homem, era o ser de Deus, Espírito, mas também agora encarnado, um homem, que é o Cristo, o Messias, com o nome Jesus. Jesus significa ele salva, ok? Por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então ele veio com esta missão, para destruir as obras do inimigo, para desfazer o problema da nossa desobediência lá no Éden, que é o problema o quê? Da morte. Porque diz o texto que uma vez que o homem falhou, pecou, o pecado passou a todos os homens. Isso, a morte entrou e passou a todos os homens. Então, como que a gente ia ficar livre dessa morte? Paulo pergunta, né? Quem me livrará do peso dessa morte? É o pecado, que é essa separação. É Cristo, graças a Deus por Cristo Jesus. Então ele veio, não é? Assumiu a forma humana, ele veio para vencer, para destruir o poder da morte e daquele que detinha esse poder, né, que era o diabo. Então, ele destruiu esses inimigos nesse sentido, com a sua obediência, desenvolvendo esse papel, sua missão, ele destruiu esses inimigos e nos concede a sua graça. Por que ele nos concede a sua graça?
porque por causa de sua obra redentora, sua obediência, ele assumiu o nosso lugar e satisfez a justiça do Pai. E lançou sobre nós a sua justiça. Por isso que Romanos fala, né? Está lá no capítulo, acho que 5. Conferir aqui, irmão. Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, então nós temos aqui uma graça maravilhosa. Se você voltar um pouquinho aí, lá no capítulo 3 de Romanos, no versículo 23, a gente vê, pode ser até um pouco antes para você entender melhor isso, verso 21 em diante, diz: mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, né? Falando de Cristo, que é o cumprimento da lei e da profecia, não é? Justiça de Deus mediante a fé em quem? Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, ou seja, a questão da misericórdia dele, não é? Deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, nós estamos vendo aqui uma verdade tremenda que a gente precisa saber e precisa ensinar as pessoas. Então, Jesus é o Redentor dos eleitos, ele se fez carne para fazer essa redenção, porque se foi o homem que pecou, agora é um homem que teria que pagar, mas não havia nenhum homem para poder pagar. O que a gente ia fazer? Por isso que ele vem como homem, mas como não havia nenhum homem, ele era Deus, não pode deixar de ser Deus, não é? Ele não deixou de ser Deus quando veio a essa terra, ele deixou a sua glória, é diferente. Jesus não deixou de ser Deus, ele esvaiu-se de sua glória, até mesmo porque alguns falam de uma forma muito tremenda, eu acredito assim também, que um corpo natural, humano, como o nosso, jamais poderia reter a glória divina. Imagine um bujão de gás, ele consegue resistir uma certa pressão, né, de barra, não é assim? Então você pode injetar ali, através de uma máquina, uma certa quantidade de pressão, vamos colocar ali, de gás, de ar e tal. E se você fizesse uma coisa assim, olha, a máquina, no caso, o gás que você quer injetar ali é tão intenso, tão grande, tão poderoso, que era como se você estivesse injetando e de repente aquele invólucro de ferro, de aço, sei lá o que é aquilo, simplesmente, puf, assim, iria explodir. Então, se Deus viesse na sua glória, não teria um corpo humano capaz de resistir à glória divina. O corpo não poderia reter essa glória jamais. Então, Jesus se esvaiu de sua glória, isso faz parte do aspecto da sua humilhação, a gente chama de estado da humilhação de Cristo, né? O fato dele ter vindo assumir uma forma humana, ele sendo Deus, sendo o Criador, se tornando uma criatura para que pudesse resgatar a sua criação. Então isso é prova do amor divino, é tremendo. Bom, e com ele, o nosso Senhor, exerce os ofícios, né, em relação a nós, sendo o nosso Redentor. Quais os ofícios que ele exerce sendo o nosso resgatador? Nós já falamos um pouco aqui sobre a questão da soberania, então lógico que ele é rei eterno. Nós falamos um pouco sobre essa coisa do sacrifício, então ele é o sacerdote, mas a gente falou também dele como a palavra, ele é a palavra de Deus, é a própria revelação de Deus, a revelação última, é a maneira como Deus se revelou e não causou nenhum pânico, nenhum temor nos homens, não é assim? Lá no Sinai todo mundo ficou tremendo de medo por ver a manifestação da palavra de Deus ali manifestando-se. Aí o povo de Israel disse para Moisés: Moisés, você fala lá com Deus, a gente vai ficar aqui quietinho esperando, né? Você fala com a gente.
Mas agora, quando Jesus veio, e Hebreus 1 fala que ele é a exata expressão do ser de Deus, e nós não tivemos medo. Mas por que também? Ele esvaziou-se de sua glória. Ele não veio agora para fazer esse tipo de manifestação, era uma manifestação com um viés que era mostrar a sua soberania, mas através do seu amor, ele ia conquistar, ele ia vencer todos os inimigos através de sua obediência e de seu poder. Ele ia colocar todos os inimigos debaixo do estrado de seus pés. E foi isso que Cristo fez. Por isso que ele é o Redentor dos eleitos de Deus. Então, como ele exerce o ofício de profeta na questão dele ser o nosso Redentor? É porque, assim como o Pai, Deus falou para Moisés, eu vou levantar do meio dos seus irmãos, do meio dos israelitas, um profeta semelhante a você. E é ele que vocês vão ter que ouvir. Isso é muito interessante. A gente percebe e vê isso nas Escrituras, que Jesus veio, ele é o Filho de Deus, ele é a palavra, ele que está trazendo a palavra de Deus, então é nesse sentido que ele é profeta. Então a gente precisa ouvir a voz dele. Ok? Veja bem, ele revelando-nos, não é? Sua palavra, trazendo a palavra de Deus para nós, e é pelo seu Espírito, trazendo a vontade de Deus para a nossa salvação. É dessa forma que ele revela esse aspecto desse ofício. Hebreus 1 e 2 vai dizer disso, tendo Deus outrora falado de muitas maneiras pelos pais, pelos profetas, falou-nos, ultimamente falou-nos pelo Filho, ok? Então o Filho de Deus é o cumprimento profético de toda a profecia, de toda a lei. Duas passagens lindas na Escritura que vale a pena a gente reforçar, lembrar. Uma é o batismo de Jesus, porque quando ele está começando o seu ministério, a voz que é ouvida, a voz de Deus que é ouvida é essa: este é o meu Filho amado, nele eu me alegro, eu me agrado. Então Jesus era o agrado do Pai, um ser que agora é humano, o Deus homem, Deus ele encarnado, um homem que está agradando a Deus, a sua vida, a sua obediência. E aí ele vai cumprindo a agenda do Pai, porque ele não fala nada dele mesmo, ele mesmo falou assim, ele disse: olha, o que eu vim fazer, eu faço o que o Pai me manda fazer. O que eu vim falar não é de mim mesmo, eu falo o que o meu Pai me manda falar. E ele está dizendo também nas Escrituras que todo aquele que ouve a sua voz, e vai praticar essa palavra, vai viver por ela. Por quê? Porque o Cristo é o Redentor. E aí você tem dessa forma a função profética, no ofício profético em Jesus. Você também tem o ofício sacerdotal. Como que ele exerce o ofício sacerdotal na nossa vida? Então é simples. Quando ele ofereceu a si mesmo como sacrifício para satisfazer a justiça divina e reconciliar-nos com Deus, fazendo contínua intercessão por nós. Aí você tem passagens bíblicas como Romanos 3, 24 e 26, que nós lemos aqui, foi justificado mediante a redenção de Jesus. Não é? A gente tem passagens como Romanos capítulo 10, verso 4, que Paulo registra a seguinte palavra: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E eu estava falando das palavras, o outro momento importante da fala, que Deus traz essa fala do alto e é ouvida pelos discípulos que estavam ali com Jesus, foi o momento da transfiguração, em que aparece figuradamente a representação ali, no caso Moisés e Elias, os representantes da lei e da profecia, e a palavra de Deus é o mais importante naquele texto, porque diz lá assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Olha só, até aquele momento, então, era através da lei e da profecia, não é assim? Agora Jesus é o cumprimento da lei e da profecia, ele é o cumprimento profético. Ele cumpriu toda a lei, toda a profecia. Ele disse para João Batista no seu batismo: não convém que toda a escritura seja cumprida, então convém que seja assim. E dessa forma, Jesus é o
o nosso Redentor sendo o sumo sacerdote que vai fazer por nós não apenas uma oferenda, ele vai fazer um sacrifício, né? Ele vai dar a sua vida por nós. Então isso é muito importante você observar isso aí. Aqui o nosso gatinho, sabe lá, não é? Deixa eu pegar ele aqui, senão vai fazer bagunça, gente, ó. Essa é a Tri. Aí, Tri, dá um oi pra turma lá. Agora deixa eu estudar com o pessoal. Vai, dá licença. Bom, ao vivo tem disso, né? Olha aí. Cristo exerce o seu ofício sacerdotal, não é? Fazendo então esse sacrifício. Você vê isso lá em Hebreus. Faço questão de ler capítulo 9 de Hebreus, versículo 28. Tá bom? Hebreus 9, 28, você vai ver o autor escrevendo a seguinte palavra: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Pensa, não é? Então é assim que ele se torna, né, nosso Redentor no aspecto sacerdotal. E ele faz ainda intercessão, o quê? Por nós. Hebreus 2,17, você vai ter a seguinte escritura: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ok? 7,25 de Hebreus. Aí você vai ver agora o aspecto da intercessão, não é? Quer ver, ó? Por isso também pôde salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então ficou claro aqui a questão do ofício sacerdotal desenvolvido por Jesus. E o último ofício é o ofício real. Como ele exerce o ofício de rei, né, sendo o nosso resgatador, nosso redentor. Então isso aqui a gente pode ver também nas escrituras, e segundo nossos símbolos de fé, né, que a gente estuda, tanto o catecismo menor, como o maior, como a própria confissão de fé de Westminster. E a Bíblia é a fonte de toda essa palavra, naturalmente, né? Isso não foi tirado ali da orelha, da cabeça daqueles homens que formularam esses documentos como símbolos de fé. Mas foi escritura, por isso eu estou fazendo questão de ler estas passagens para você fixar isso aí. Jesus exerce a função de rei sobre nós, né, conforme você vê lá em Isaías 9, 6 e 7. Lembra? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isso é tremendo. Ele exerce então a sua função real, sujeitando-nos a ele mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus inimigos e naturalmente os nossos inimigos, porque os inimigos de Cristo são os nossos inimigos, é o diabo, né? É o mundo, a carne. Okay? Então Jesus subjugou todos esses inimigos. E ele subjugou a morte, que estava ali imperando, né? Ele venceu até a mesma morte. E diz a Escritura que o último inimigo a ser vencido era a morte. Ele venceu a morte e ele está aplicando agora a sua justiça, né? Que é a satisfação da justiça divina, é a obra de Jesus, sua obediência. E agora sim, ele tornando o nosso Redentor amado, né? O nosso resgatador, ele fez essa satisfação. E Deus aceita esse sacrifício, aceita essa oferta, por isso que a Escritura diz que ele nos reconciliou com Deus. E legal, nos deu ainda o ministério da reconciliação. Então ele não só nos adotou, nos fez seus filhos, como ele agora nos chama como servos para a gente dar prosseguimento à obra que ele nos ordenou fazer nessa terra. Então dessa forma a gente viu como Jesus exerce aí esses ofícios, como ele é o Redentor, como ele é realmente Deus e homem, e como isso tudo se encaixa dentro da Escritura, né, para que Jesus cumprisse o propósito divino. Ele obedeceu, fez tudo isso, conforme a gente vê lá em Filipenses, no capítulo 2,
que é uma passagem muito tremenda também, vale a pena a gente relembrá-la, não é? Quando Paulo está falando desse exemplo de humilhação, esse estágio todo da humilhação e depois iniciando novamente o estágio de exaltação do Cordeiro de Deus, né, que é Jesus. E lá assim está escrito, capítulo 2, verso 5 em diante: tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, dessa forma, a gente encerra alguma coisa que a gente já está aprendendo sobre Jesus. Não vamos falar mais coisas, mas vamos ver também um pouco sobre o corpo, né, que é a igreja. Então, Jesus, ele é o Senhor da igreja, não é só o Senhor de nossa vida, um aspecto aqui é pessoal, mas no aspecto coletivo, Jesus é o Senhor da igreja. De todos os redimidos, de todos os resgatados, compõe a sua igreja. A igreja que é visível e invisível, né? O que é isso, pastor? A igreja invisível e invisível. A igreja visível é essa da nossa geração, desse tempo presente. A igreja de Deus é bem mais ampla do que isso, porque ela é composta da reunião de todos os da fé, de todos os redimidos, todos os resgatados do Senhor, desde o primeiro homem até o último que ele há de resgatar. Ou seja, aqueles que já partiram, que já morreram em Cristo, e aqueles que nem nasceram ainda, talvez vão nascer, vão conhecer essa graça, receber o amor de Deus, né, por seu trabalho em suas vidas, seu Espírito, sua palavra. Ele vai convencer essas pessoas, vai chamar eficazmente essas pessoas, aplicar a elas essa obra redentiva, que é a justiça de Cristo, porque a gente nasce em justiça própria, né? Nossas justiças são como trapos de imundície, diz a Escritura. Então a gente precisa dessa obra de Deus na nossa vida. E aí o que acontece? Esta é a igreja invisível, que é a reunião de todos os eleitos de Deus, de todos os tempos, de todas as épocas, ok? Mas ele continua sendo o Senhor da igreja, desde sempre, não é? E aí a gente vai ver este aspecto agora. Espero poder encerrar esse bloco aqui na aula de hoje, falando sobre a igreja de Cristo, né? Ele como cabeça, como Senhor da igreja. Então vamos ler aqui algumas coisas que a gente tem na nossa apostila, que você pode acompanhar aí. Então você vai lá no texto que diz que ele é a igreja, o corpo de Cristo. Ela é a constituição dos discípulos, né? Qual ele mesmo falou: vocês são meus discípulos. E ele denominou os discípulos, a reunião deles, de igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo, como Paulo escreveu, transmitindo a ideia de unidade e de interdependência. Não existe um corpo humano, né, onde os membros são autônomos, são independentes, cada um faz o que quer. Não, há uma harmonia ali, há uma sujeição a um comando, não é assim? E assim é a igreja do Senhor. O comandante é Jesus. A igreja precisa ouvir o Senhor, seguir os passos do Senhor, obedecer ao Senhor e fazer a obra do Senhor, tá bom? Então o comando dele é o que a igreja precisa executar. Jesus é o Senhor da igreja porque é o cabeça da igreja. Lá em 1 Coríntios 12, no verso 12 a 31, você vai ver essa analogia linda de Paulo. Então ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, diz Colossenses capítulo 1, verso 18. Lá em Colossenses 1,13, Paulo também escreve assim, pois Deus, né, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então por isso que nós somos este corpo, esta igreja. Então muitos não compreendem que o reino de Cristo não era um reino como o deste mundo,
para ser exercido sobre um domínio de guerras, ou com armas poderosas, poder de uma espada, de um cavalo. Não é isso. Ele veio e o reino dele que ele estabeleceu era bem diferente disso, e que ele conquistou e venceu inimigos que naturalmente eram muito maiores do que um exército humano. Ele venceu as hordas celestes, o império das trevas. Ele venceu a própria morte. Então o reino dele também era um reino diferente no aspecto de que ele não vem para fazer um reino glorioso no sentido de suas edificações, não. Ele vem restaurar vidas, ele vem soprar vida naquilo que estava morto. Lembra lá da visão do vale de ossos secos de Isaías, Jeremias não, perdão, Ezequiel 37, deixa eu ver aqui agora, está me falhando a memória, é bom recorrer aqui à escritura e lembrar, né? Deixa eu ver aqui se é Jeremias ou Ezequiel. Em visão do vale de ossos secos. Ezequiel, quer ver? Fala disso, né? O Espírito do Senhor é poderoso para trazer vida. Ezequiel 37, depois pode ler lá. Pois bem, então a igreja é o corpo de Cristo. Por quê? Jesus veio, ele mesmo falou em João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. E 1 Pedro 3:22 diz que ele, o Senhor Jesus, que subiu ao céu e está à direita de Deus, a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Então, 1 Pedro 3:22. Ele sujeitou todos os inimigos. Ok? Então ele conquistou por sua obra toda essa autoridade. Lembra ele falando para os discípulos? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então ele não só tem autoridade nos céus, ele tem autoridade na terra. Ele subjugou todos os inimigos, tanto celestes quanto terrenos, nesse sentido. O mundo, a carne e o diabo. Em Efésios 1:20-23, você ouve a seguinte expressão: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas, para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Tremendo essa passagem, ok? Lá em Apocalipse 5, 9 e 10, para a gente fechar esse pedacinho aqui, olha só, a visão de João. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, verdade. Interessante, que a gente falou há pouco sobre as naturezas de Cristo. Se ele não fosse humano, como é que ia matar um espírito? Tinha jeito, Foste morto e com o teu sangue nos comprastes para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Então a palavra nos ensina isso. E nos ensina que o Senhor subiu às alturas e concedeu dons aos homens. Aí você vai entender por que Deus fez isso. Por isso, quando subiu, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios 4, 8 e 11. Então, estes dons têm uma finalidade, pessoal, que é a edificação do corpo, que é a igreja. Então os dons não são uma graça que Deus concede, um presente para a gente ficar envaidecido, para a gente ficar alegrinho, não. É para a gente usar para a glória dele. Então todo dom que nós temos é para a glória de Deus. E quando a gente não usa esse dom para a glória de Deus, então nós estamos pecando. A gente não deve proceder dessa forma, não é? Por quê? Foi com vistas ao aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho de seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, de acordo com Efésios 4:12, que ele concedeu estes dons. Tá bom? Por isso
nós devemos trabalhar na igreja, edificar uns aos outros, não é? Esta é a vontade de Deus, que a gente exerça esses dons na edificação. Então, quando eu exerço esses dons, eu estou ajudando na edificação do outro. Quando o outro exerce os dons, está ajudando na minha edificação. Isso é algo que Deus deu à sua igreja, esse corpo, né, que é o corpo de Cristo, um organismo vivo. E a gente precisa experimentar, né, esta bênção com alegria, exercitar esses dons com alegria, com zelo, né, mantendo a plena dependência de Deus, né, no seu Santo Espírito, a sua palavra, que é a instrução para nós, e a interdependência uns dos outros, assim como um membro. Né? Esse membro depende desse, que depende desse, que depende desse. Percebe? Todo o nosso corpo, ele depende de onde? Na cabeça. Então, a igreja depende, cada qual o seu membro, uns dos outros, e todos dependemos de Jesus, que é a cabeça. Ok? Então, um membro, ele não substitui o corpo, por isso que Paulo diz que se fosse todo o olho, onde estaria o ouvido? Não é? E um membro não pode ser independente do outro. Se você cortar o dedinho aqui, o dedinho fala assim, não quero ser parte desse corpo mais não. Ele vai morrer. Não tem como viver fora do corpo. É por isso que é importante a igreja. Você que está me ouvindo, entenda isso. A igreja não é simplesmente uma reunião de pessoas nesse sentido, mas é o lugar onde Deus faz com que a manifestação desses dons, através da sua vida, da minha vida, esteja edificando uns aos outros. Não dá para ficar edificando a igreja via Sedex, né? Via e-mail, à distância. Nesse sentido, não. Alguns dons até poderiam ser exercitados, como, por exemplo, o do ensino. Esse aqui é uma possibilidade, não é? Mas como você vai, por exemplo, exercitar o dom da misericórdia pela internet? Aí você pensa assim, bom, eu vou fazer uma doação pelo banco, passou, né? Talvez. Mas aí a gente vai apertando mais, né, a situação. Como que você vai exercitar, né, o dom, por exemplo, do amor, em momentos em que não é dinheiro que a pessoa precisa? Não é esse tipo de doação. Não é? Vai ter jeito? Não vai ter jeito. Então a gente precisa mesmo vivenciar a igreja como o corpo de Cristo, sendo interdependente, vivendo essa interdependência, e todos nós dependendo absoluto do Senhor, o nosso Deus. Palavra linda aqui em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Então, devemos dar nossas vidas pelos irmãos. Então, a Bíblia nos ensina sobre como deve ser nosso relacionamento como membros deste corpo. Nela nós encontramos vários versículos que nos mostram como um irmão deve tratar o outro, né? E como nós vamos tratar cada irmão. São os mandamentos recíprocos. Tá? Então vou lembrar alguns deles aqui para você entender. Lá em Romanos 12:10, por exemplo, fala sobre o amor. Amai-vos uns aos outros. Lá em Romanos 12:10 fala de preferir em honra uns aos outros. Percebe? Em Romanos 12:16 fala da gente ter o mesmo sentimento de uns para com os outros. A Bíblia lá em Romanos 14:13 fala para a gente não julgar mais uns aos outros. Olha aí. Lá em Romanos 14:19 fala para a gente seguir as coisas da paz e da edificação de uns para com os outros. Em Romanos 15:7, parece que está tudo em Romanos, tá não, mas eu vou te mostrar, tá? Está escrito, acolhei-vos uns aos outros. Olha a expressão como o corpo vai interagir como corpo. Ele vai também ajudar a admoestar uns aos outros, Romanos 15:14. 1 Coríntios 12:25 vai dizer da cooperação, coopere os membros em favor uns dos outros. Em Gálatas 5:13, ser servos uns dos outros. Em Gálatas 6, deixa eu conferir isso aqui. Ficou estranha essa citação, porque eu não conheço essa citação aqui não, gente, que eu escrevi. Gálatas 65, não pode, né?
Não existe Gálatas 65. Então, na hora de digitar esse negócio aqui, realmente não saiu bem, não. Deixa eu conferir. Ah, não. Não é 6,65, não. É 6,2. Esse 5 está aqui de intruso aqui. Não é? Gálatas 6,2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E já estou encerrando. Não é? A Bíblia fala, por exemplo, de suportar uns aos outros, de ser benigno, de falar, né, coisas boas como salmos, hinos, cânticos espirituais, de sujeitar uns aos outros, de não mentir uns aos outros, de perdoar mutuamente, de instruir mutuamente, de aconselhar mutuamente, de crescer e aumentar em amor, de consolar uns aos outros, de exortar mutuamente, de estimular o outro ao amor e às boas obras, como está lá em Hebreus 10, 24, de não falar mal uns dos outros. Tudo isso é a forma como o corpo interage, vive como corpo, como igreja. Assim precisa viver a igreja. Confessando os pecados uns aos outros, orando uns pelos outros, sendo hospitaleiros, cingindo-se de humildade no trato de uns com os outros, saudando um ao outro com a paz, com o ósculo santo. Assim a igreja vai desenvolvendo a sua missão, sua tarefa de ser igreja nessa terra. E isso no aspecto da interdependência, na relação dentro do corpo. Porque o corpo junto exerce uma outra função, que é a função realmente da proclamação do Evangelho. Então, aonde a gente vai falando o amor de Deus. Então a gente precisa aprender que todos os membros devem se sujeitar à autoridade de Cristo, à sua palavra. A gente precisa fazer isso, porque Ele é o cabeça, e cada membro agora ligado a Cristo está ligado ao seu corpo, à sua igreja. Não tem jeito de você ser um cristão desligado da igreja. Você aí que diz que é um desigrejado, que está aí talvez chateado com alguma coisa, com alguma decepção que você teve, meu amigo, meu irmão, entenda, não tem jeito de ser igreja fora da igreja, não tem jeito de ser corpo fora do corpo, não tem, você é parte do seu corpo, você precisa se ajustar, precisa entender o que é que aconteceu, pedir a Deus, sabe, perdão por essa talvez amargura que está aí, esse mal entendido. Você está olhando para um homem, por isso você está caindo. Olhe para Cristo. Ouça o Cristo, ouça o cabeça, que é Jesus, e ele disse que nós somos igreja dessa forma. Não é perdoando, é ensinando, é exortando. Ah, pastor, não dá para caminhar com emoção, não. Mas, meu irmão, caminha com Jesus. Você vai ver que dá sim, dá para caminhar sim com Cristo. Quando Cristo é o cabeça da nossa vida, é o Senhor da nossa vida, tudo é possível a gente na sujeição da obediência à sua palavra. Todas as coisas são mudadas em nós. Então isso é muito importante. Então dizer Jesus é o Senhor significa dizer Senhor Kyrios. Ele é o dono absoluto. Então no início da igreja primitiva e consequentemente durante o Império Romano havia os reis, o imperador, porém um só era o Kyrios dos cristãos. Para os romanos, o soberano, o Kyrios, era o César. Mas para os cristãos, os discípulos, era Jesus. Eles pregavam Jesus, não era um rei qualquer. Jesus era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono absoluto de suas vidas. É por isso que eles não tiveram nem mesmo medo de morrer e jamais o negaram nesse sentido. Nós temos que aprender essa lição. Mesmo diante de situações adversas, Jesus sempre vai ser o nosso Rei, o nosso Senhor sobre a nossa vida. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Não há outro, só Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a não só saber essas coisas, mas anunciá-las a quem ainda não sabe. Deus te abençoe e até a próxima aula.